Quanto que você acha que eu gastei pra competir no fisiculturismo? Meu nome é Bianca Lourenço e eu competi 2 vezes no fisiculturismo, tem mais ou menos uns dois meses. Eu já competi em 2 competições e fiquei em primeiro lugar na estreante, na Novice, segundo lugar na Open C. No segundo campeonato fiquei em primeiro lugar na Open C, fiquei em segundo lugar na Novice. E competi no overall, mas não levei o overall, porém estou muito feliz, muito grata. E eu vou listar aqui todas as coisas que eu gastei, usando as minhas necessidades, tá? Então, é óbvio que pode ser que você encontre mais em conta em outros lugares, mas enfim, os meus gastos, tá? Então é bem particular. Vamos começar pelo início. Antes de tudo, pra você competir em qualquer campeonato da NPC, você precisa adquirir uma carteirinha, né, com a numeração pra você se cadastrar. Então, essa carteirinha, ela te dá o direito de você competir no ano que você paga. Então, por exemplo, eu paguei de 2026, eu posso competir até o final do ano, eu tenho o direito de competir até o final do ano. Em 2027, eu tenho que pagar de novo esse valor, que custou R$247, eu paguei em dólar, porque é em dólar, todo mundo paga em dólar. Então, eu paguei R$247 nessa carteirinha, né, da NPC, que te dá direito a competir o ano inteiro. Biquíni. Gente, biquíni, eu paguei 850, tá? Como é um biquíni mais elaborado e tal, eu paguei 850, só que eu fui um pouco exagerado, eu acabei comprando mais do que deveria. Então, eu comprei alguns biquínis, inclusive eu já até vendi eles. Sandália, eu paguei 299, que é uma sandália que tem uns brilhinhos, ela é mais especial, então eu paguei 299. Make e cabelo, gente, eu fiz a make e o cabelo em São Paulo. E aí eu passei também por um estresse. Por quê? Porque eu tinha marcado com um rapaz que ia fazer make e cabelo em mim, ele desmarcou em cima da hora, enfim. Então, eu acabei pagando um pouco mais caro do que eu estava pretendendo gastar. Então, eu paguei R$1.000, porém, eu não me arrependo porque minha make ficou maravilhosa. Vamos ver se eu coloco uma foto por aqui. E eu adorei, assim, me senti super maravilhosa, amei a minha make. Vamos lá. Pra você estar no campeonato, eu competi, né, no Musical Contest de São Paulo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu competi em São Paulo. Então, eu vou explicar como é que funciona. Quando vocês competem a primeira vez, você pode competir em várias categorias, né? Eu sou wellness, né? Sou atleta wellness. Esqueci de falar esse detalhe, mas enfim, sou atleta wellness. E no Rio de Janeiro, né, foi meu primeiro campeonato. Então, eu competi na estreante, Novice e a Open. A Open é a categoria da minha altura, né? Então, eu competi nela. Novice é a categoria que se você não ganhou nenhum overall, você pode ficar competindo nela até você ganhar um overall. E a estreante, que no caso eu preciso estrear, né? Em São Paulo, eu só competi na Novice e na Open. E pra você competir em cada categoria, custa R$490. Então, se você for competir em 2 ou 3, você vai pagar 490, mais 490, enfim. Eu competi em 2, então eu paguei 490 vezes 2. Que eu não sei quanto é que é, mas R$900. Que eu não sou boa de conta. A pintura, gente, a pintura é extremamente importante. Bom, eu fiz todas as minhas pinturas no próprio evento, porque eu me senti muito mais segura. Tem pessoas que gostam de fazer, que preferem, compra tinta e faz em casa, só que eu não me senti segura, até porque também não tinha quem fazer isso, então eu fiz a pintura lá, custou R$400. A filmagem em São Paulo, como eu fui com a minha mãe, como eu fui com a minha mãe só, eu não tinha pessoas pra me gravar, eu queria que tivesse uma filmagem boa, né? Então eu parei a filmagem, e assim, não me arrependo, porque ficou maravilhoso o vídeo, eu amei, inclusive até postei aqui, inclusive vai lá ver. E aí, só que o que acontece, gente? Pra vocês gravarem, pra vocês fazerem a filmagem, eu paguei 450, só que isso é uma categoria, se você quiser que ele te filme nas duas, você tem que pagar uma dobra, então 450 mais 150 da dobra, ok. A fotografia, gente, eu também acho de extrema importância, assim, das 2 vezes que eu competi, eu paguei a fotografia, porque as fotos ficam bem mais bonitas, né? E como também eu não tinha ninguém pra me gravar e me filmar, tinha minha mãe, tinha o namorado da minha professora de porque eu queria uma foto babadeira, então eu paguei também. Então a fotografia ela custou acho que 300 ou 400, não sei exatamente. E a dobra, porque se você vai fazer, você tem a opção de fazer apenas uma categoria ou todas as categorias. Então, conforme você for fazer, por exemplo, uma categoria custa 450. Se você for fazer 2, você vai pagar 150 dessa dobra. Se você for fazer 3, mais 150 e assim vai, entendeu? Backstage, gente, pra você ter uma companhia no backstage, você tem que pagar essa pessoa pra ficar com você no backstage. Então, eu paguei, né, da minha mãe e paguei. Então, custa 450 por pessoa. Você pode levar quem você quiser, tá? Teu coach, sua professora, enfim. Eu aconselho, se tiver a oportunidade, de levar alguém, porque eu acho que é um momento que a gente, de fato, precisa realmente ter ali alguém, e é muito importante. E eu estava quase só com a minha mãe, então pra minha mãe não fazia muito sentido ela ficar no meio da plateia, então hoje eu paguei pra minha mãe e pra minha professora de pose, que também me acompanhou no primeiro campeonato, que foi de extrema importância, porque ela ficava sempre fazendo as coisas pra mim, tipo, botava minha comida, porque você fica ali mandando atualização. Então, gente, é muito importante ter alguém. É claro que se você não tiver condição de ter alguém no backstage, é isso, a gente se vira como pode, mas graças a Deus eu consegui, né, ter esse apoio no backstage, assim, foi de extrema, gente, foi assim, perfeito. Então, 450 vezes 2, R$900 também pra você ter uma companhia ali no backstage. Eu coloquei aqui aula de pose, só que a aula de pose, gente, eu venho fazendo ela ao longo do tempo, né? Eu também indico as pessoas começarem a fazer pose, aula de pose, que é de extrema importância, bem antes de fato, quando fosse. Eu indico as pessoas a começarem a fazer aula de pose bem antes do campeonato, bem antes mesmo. Eu comecei, eu não tinha nem a pretensão ainda de subir. Eu só falei, como você vai fazer essa aula de pose, vamos ver no que dá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, eu subi super segura, foi maravilhoso. Então, eu não lembro exatamente o valor, mas em média foram algumas aulas, eu acredito que umas 10 aulas, e eu paguei em torno de R$2.000. Eu acredito que seja isso, gente, eu não lembro exatamente o valor, porque eu comecei a aula de pose tem mais de um ano, então eu não lembro exatamente, mas foi basicamente isso. Aula de reestruturação abdominal. Bianca, o que é reestruturação abdominal? Gente, são várias técnicas, como LPF, Vacuum, Bracing, que ajudam muito na hora da postura, né, de fazer as poses, porque tem muitas meninas que às vezes estão fazendo a transição das poses e elas soltam muito o estômago. Então, essa aula de reestruturação abdominal serve exatamente pra isso, pra você conseguir manter ali o controle do abdômen. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, de verdade. E ela custou em média de R$800, se eu não me engano. E eu fui fazendo ao longo do tempo, porque ela também me mandava vários vídeos e a gente vai fazendo tudo. Eu fazia uma aula por semana. Foi maravilhoso, gente. Eu não lembro quantas aulas foram, acho que foram 5 aulas, R$800, não me engano. Se eu não me engano, tá? Eu estou falando esses valores, mas eu não lembro exatamente porque já tem muito tempo. Ergogênicos, R$2.000. Coisinhas pra levar no campeonato. Gente, eu comprei algumas coisas bugigangas, tipo ventiladorzinho, tapete. Eu levei umas coisinhas porque você precisa ter, não precisa não, mas é de bom tom você ter no. Não é de bom tom. Eu levei algumas bugigangas que é bom você ter no backstage, porque, por exemplo, esse ventiladorzinho pra secar tinta, caso você faça tinta lá, tapete pra você deitar, porque é importante você levar tapete. Aí também tem uma coisa que eu esqueci de citar, o hobby. Eu paguei, foi R$200 no hobby, personalizado, né, com o meu nome atrás, a logo do meu coach, mais o que? Os acessórios, brinco, pulseira. Gente, eu ganhei não. Um brinco a minha professora me emprestou, e o anel e a pulseira foi uma amiga que me deu, mas assim, você encontra na Shein super baratinho, tipo R$20.
Então é bem tranquilo. Bom, galera, basicamente, das coisas que eu lembrei foram essas, tá? Eu gastei em torno de 10.300. Vocês já imaginavam que seria esse valor? É um gasto bem elevado, né? Obviamente também não estou contando o gasto que eu tive lá, como comida, etc. Porque pra mim esses gastos eu já teria normalmente competindo ou não, né? É claro que eu também tive o gasto de academia, que eu treinei lá, treinei na Ironberg, então paguei a diária de R$ 100. Eu fiz massagem também, só que normalmente eu já faço esse tipo de coisa. Cílios, unha, manutenção, mega hair, enfim. Todos esses gastos eu não somei porque são gastos que eu já tenho normalmente, né? Eu acho que eu botei bem o basicão. E ainda assim é um valor bem elevado, né? Pra quem quer competir no fisiculturismo. Mas assim, a experiência é maravilhosa. Eu acho que a melhor decisão assim, na minha vida, de fato, foi ter competido, né? Ter tomado essa iniciativa. Muita gente pergunta, mas você gasta isso tudo, o que você ganha? Gente, não ganha nada. Além do troféu e alguns suplementos que vem dentro da sacola. Mas o fato de você se superar é algo assim extraordinário, né? Eu vim da obesidade, então pra mim, estar naquele palco é muito emocionante. Até hoje eu assisto meus vídeos, eu fico tipo, muito emocionada, porque é uma sensação indescritível de você conquistar de fato algo. Porque pra você competir, pra todo mundo que tá ali naquele palco passou por muita dificuldade, muitos dias no deserto, sabe? Você se superou, a gente se supera a cada minuto praticamente, porque você faz um treino cansado, você come pouca comida, você abdica de muitos momentos pra estar com sua família, de estar com namorado, amigas, enfim. Mas vale muito a pena. Eu vivi o melhor momento da minha vida. Eu amei competir, eu vou competir de novo, inclusive. Foi muito, muito bom. Então, o prêmio que eu tenho é a superação, é ter me superado todos os dias, é ter conquistado, é de ter conseguido. Eu acho que não tem prêmio que pague tudo que eu senti lá na hora. E bom, é basicamente isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu tô postando agora no YouTube, amor. Sim. Beijinhos, tchau. E se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo e comente se vocês gostaram do vídeo, gente. Beijos!